Pragas e maldições familiares. O ataque que as proteções espirituais não bloqueiam. A sua vida amorosa e financeira pode estar a ser prejudicada pela sua própria família. Talvez este seja um dos seus problemas, uma das coisas que está a impedir que consiga encontrar o amor ou viver a vida de sonho que deseja. Isto acontece muito mais do que se imagina, seja por pragas lançadas por familiares, nem sempre de forma consciente, mas muitas vezes com intenção maldosa, seja também por orações com má intenção. Nesta aula, então, eu vou explicar de forma clara este assunto para que possa entender se este problema está na sua vida e depois também lhe vou apresentar um ritual para diminuir os efeitos sobre a sua vida. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, um doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou o frater superior da Ordem Rossi Celeste e Oroto Adrei. No meu site vai encontrar vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. O grimório de Lilith e o grimório de Afrodite para amor, poder, sedução. Depois temos o grimório de Paimon para sucesso e fama e o grimório de Lucifus Rofcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajudam a escolher o grimório ideal para si. A praga é uma forma de maldição. Não interessa se esta é lançada com esses termos ou não. O sentimento de inveja também, quando é verbalizado, o desejo de que algo corra mal a alguém, oração feita com má intenção, tudo isto tem uma carga real, tudo isto tem uma força real. Há quem considere estas pragas como formas de pensamento negativas, alimentadas pelos piores sentimentos do operador e enviadas para outra pessoa, o que é uma descrição correta, vamos ser honestos. O problema é que hoje em dia as pessoas desvalorizam esta realidade. As pragas continuam a ser lançadas, mas muito poucas pessoas as levam a sério. Muitas vezes consideram elas superstições tolas, o que é exatamente o oposto do que devia de ser. E a consequência disso é que muitas vezes representa consequências para a vida da pessoa em que causam bloqueio sem que ela se aperceba. Um dos casos mais comuns da oração mal direcionada, que é outro problema, é, por exemplo, quando a mãe não aprova o namoro da filha ou a sogra não aceita o casamento. E o que é que elas fazem? Se elas praticarem magia, elas vão fazer realmente magia para que esse relacionamento acabe. Contudo, a maioria das pessoas não pratica magia de uma forma direta. O que elas fazem é rezar. Pedem aos seus santos que aquele relacionamento acabe, que aquela pessoa desapareça da vida do filho ou da filha, e muitas vezes funciona, porque existe uma intenção carregada com a emoção que a própria tem. Outro caso também muito importante e altamente destrutivo é o familiar que tem medo da velhice. Ele projeta sobre o filho ou sobre a filha mais nova a expectativa de ser cuidado e começa de uma forma indireta a sabotar qualquer relacionamento que possa roubar essa pessoa. E muitas vezes não só os relacionamentos, mas também a vida financeira para que a pessoa não se afaste do círculo familiar. É interessante porque já no século XX encontramos referências a este padrão em livros de magia. Não é novidade, não é algo fora do comum, apenas é que a maioria das pessoas preferem não ver ou simplesmente preferem não acreditar nisso, no sentido que um familiar seria capaz de prejudicar a sua vida, mas pode prejudicar. E depois temos propriamente o caso da vida financeira. Aqui a dinâmica é diferente, salvo aquela dos pais, mas é igualmente venenosa ou ainda pior, que é quase ninguém quer que um familiar tenha mais sucesso do que ele próprio. Gostamos que os outros se deem bem na vida, claro, mas não melhores do que nós. Isto é transversal a todos os seres humanos e a família não é exceção, pelo contrário, a verdade é que dentro da família a comparação é constante. Novamente podemos aqui entrar na parte financeira dos pais, em que os pais não aprovam a profissão do filho e começam a rezar para que ele encontre algo melhor, sobretudo se ele for um empreendedor e está a começar, é algo típico. Depois temos primos, tios, pessoas que sentem inveja do sucesso alheio e começam a lançar, às vezes mesmo sem saber, pequenas pragas disfarçadas de comentários ou pensamentos amargos. E tudo isto é energia, tudo isto pode-se agarrar ao seu campo áureo. Agora um ponto importante que é, porque é que as proteções normais não funcionam muito bem contra este tipo de influência ou este tipo de ataque? Isto é bastante simples. As proteções espirituais, sejam elas quais forem, normalmente costumam a defender-nos de inveja e de pragas comuns. No geral, tomar um banho, se tiver um talismã, normalmente tem um efeito assim
protetor. Mas com a família é diferente. E é diferente porquê? Porque existe um vínculo familiar que está no sangue, na linhagem, na própria estrutura espiritual daquilo que nós somos, na nossa própria estrutura energética. Por isso é que muitas vezes as proteções habituais, elas simplesmente não reconhecem o ataque como um ataque porque sempre tivemos sujeitos àquilo. Isto, claro, a não ser que crie algo específico para bloquear isso. Agora, como resolver esta situação? Resolver ela de forma definitiva é muito complicado e a maioria das pessoas não quer fazer isso porque envolve danos físicos, danos espirituais a terceiros. Então, resolvermos isto de uma maneira que toda a gente saia a ganhar é começar primeiro de tudo por reconhecer o problema. Pare de desvalorizar esses comentários, pare de desvalorizar todas essas pragas, pare de desvalorizar no sentido de deixar de imaginar que é simplesmente uma superstição. Se a sua vida financeira ou amorosa está bloqueada sem razão, considere esta possibilidade de uma forma séria. O segundo ponto é reclamar autoridade sobre o seu próprio destino. Em termos práticos, isto faz através de uma conjuração no sentido de estar a dar uma ordem, ou seja, uma afirmação de soberania sobre a sua própria vida. E aqui vai fazer o ritual. É bastante simples. Acende uma vela branca, incenso de olíbano ou mirra, em voz alta, com firmeza, com voz de comando e diga a conjuração que está aqui. Pode mudar a conjuração? Pode. Esta é uma conjuração daquelas relativamente neutras. Tem o fundamento que nós queremos e não entra em conflito com nenhuma crença espiritual. Se quiser modificar ela de forma a que se possa adaptar às suas crenças espirituais, esteja à vontade. Depois disso, repita durante 40 dias seguidos. E repita esta pequena operação, durante 40 dias. Porquê 40 dias? É um número de consolidação em várias tradições mágicas. Por exemplo, 40 dias no deserto, 40 dias do dilúvio. É o tempo em que uma nova realidade precisa para se enraizar. E neste caso aqui, é um ritual simples em que nós vamos alimentar ele com a repetição contínua. Isto é muito importante, sobretudo em práticas mágicas em que nós utilizamos muito o nosso poder pessoal. Em vez de nós retirarmos o poder dos elementos, nós canalizamos o nosso poder através dos elementos, que é o que estamos aqui a fazer, vela e incenso, e depois tudo o que nós estamos a fazer é colocar o nosso poder na operação. No final de fazer cada uma das vezes, apaga a vela e o incenso e no dia a seguir repete. Não existe um tempo específico para fazer isto, mas claramente, do ponto de vista astrológico, para uma operação destas, o melhor sempre é começar no primeiro dia de lua crescente. Este trabalho é a primeira linha de defesa, não é a solução completa, porque infelizmente a solução completa engloba coisas que não vai querer que aconteça aos seus familiares. Porém, começar por aqui, de reclamar o direito de conduzir a sua própria vida, ajuda a diminuir a interferência. E terminamos assim o nosso episódio de hoje, espero que tenham gostado. Como eu disse anteriormente, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia, como o Grimório de Lilith, e depois temos o Grimório de Lucifugos Rovcal para poder e riqueza, e o Grimório de Paimon para sucesso e fama. O link para o site está na descrição deste episódio, e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que ajuda a escolher o Grimório ideal para si. Um abraço forte e até ao próximo episódio.